Esse é o canal Metalinguagem, que a gente aprende conteúdo de língua portuguesa, gramática, redação e por aí vai. Então, estou aqui para mostrar para você que aprender conteúdo de redação de português é fácil, não tem como você ficar desesperado aí achando que não tem, que a matéria é mais difícil, porque não é. Calma aí, eu vou te explicar bem direitinho e hoje esse vídeo é para você que está fazendo a redação ou que está treinando para fazer a redação do Enem. E aí pessoal, beleza? Professor Adriano aqui mais uma vez, dessa vez para falar com você sobre a competência número 2 da redação do Enem. Já tem um vídeo aqui no nosso canal em que eu falo sobre a competência número 1. Se você ainda não assistiu esse vídeo, procura ele aqui ó, no card aqui em cima e assiste, que vai estar muito bom esse vídeo, tá certo? Competência número 2 da redação do Enem. O que diz o texto da competência número 2 da redação do Enem? Bom, diz o seguinte, ó, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. O que isso significa? Significa que essa competência ela vai avaliar de você 3 coisas. E aí eu quero que você tente entender quais são essas 3 coisas. A primeira coisa aparece no começo dessa frase, que diz assim, ó, compreender a proposta de redação. Se você compreendeu a proposta de redação, isso significa que você vai seguir o tema da redação. Então, a primeira coisa que essa competência avalia é se você é aluno, se você é aluna, se você é autor de texto dissertativo e argumentativo de redação do Enem, você que está se preparando aí para tirar 1000, se você segue o tema da redação. Tá? E quais são 2 grandes problemas que acontecem relacionados ao tema da redação, que a galera geralmente vacila? Presta atenção. O primeiro deles é a fuga ao tema. É quando um aluno, um escritor, um aluno, ele foge do tema da redação. Ou seja, você tem na redação um tema específico, né? Por exemplo, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Isso é um tema específico. E você tem um assunto geral, uma coisa mais ampla, por exemplo, herança africana, dentro desse tema específico, ou você tem aí esse assunto geral que é mais abrangente. O que seria uma fuga ao tema? É quando o texto ele nem aborda o tema específico, desafios, no caso, né, esse exemplo, desafios para a valorização da herança africana no Brasil, e ele também não aborda o tema, o assunto geral, tá? A herança africana, não fala de nenhum nem outro, então isso é considerado uma fuga ao tema da redação. Um segundo problema que acontece relacionado nessa competência e relacionado também à ideia de tema da redação é o chamado tangenciamento. E o que seria esse tangenciamento? É quando você não fala ou não aborda o tema específico, mas você só fala do assunto geral. Por exemplo, então, você falasse de herança africana, mas não falasse dos desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Isso, então, seria um tangenciamento. Você abordou o assunto de modo geral, mas não foi específico. Outra coisa que a gente tem aqui também, nessa competência 2, aparece aqui, ó, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Tá? O que seria isso? O que seriam esses conceitos das várias áreas de conhecimento? São chamados repertórios socioculturais. Ou seja, todo o arcabouço, todo o conjunto de coisas que você conhece, que fazem parte do seu conhecimento. As músicas que você escuta, os livros que você lê ou conhece, as leis, notícias, dados estatísticos, tudo isso, citações, todo esse arcabouço de conhecimento que você tem, que você pode utilizar para falar sobre o tema da redação. E aí a gente tem um grande problema aqui. Que problema é esse? Nós temos os chamados repertórios de bolso, e a gente tem que tomar muito cuidado com esses repertórios de bolso. E primeiramente, por quê? Bom, os repertórios, ou o repertório sociocultural, aquilo que você vai usar de repertório sociocultural, precisa seguir ou precisa estar atento a 3 critérios, tá? Quais são esses 3 critérios para o repertório sociocultural? O repertório, ele precisa ser, primeiramente, legitimado. Precisa ser um repertório que seja validado, que seja algo que a gente possa dizer, bom, isso aqui realmente é válido, isso é um bom repertório, tá? Segunda coisa é um repertório, o segundo elemento, o critério, é um repertório que seja pertinente, ou seja, um repertório que tem a ver com o tema da redação. Tá? Então, por exemplo, se você tem um tema como esse, desafios para a valorização da herança africana no Brasil, e você, por exemplo, cita a obra Utopia, o que Utopia tem a ver com a valorização da herança africana no Brasil? Praticamente nada, ele fala de um outro assunto, de uma outra coisa. Então, um repertório pertinente é quando você consegue colocar algo do seu conhecimento que tem uma relação mais próxima com o tema do texto.
ok? A terceira coisa sobre o repertório é que ele precisa também ser produtivo, ou seja, como que esse repertório eu consigo articular, ou como que ele se relaciona com o tema do texto. É aí que você vai mostrar no seu texto, como você vai provar ou mostrar por que aquele repertório tem a ver com o tema do texto, ou tem a ver com o tema do texto, tá? Então, relembrando aqui, 3 coisinhas: legitimado, pertinente e produtivo, ok? Então, esses repertórios, os chamados repertórios de bolso, são repertórios que a galera tem utilizado de forma mecânica, de forma superficial, e muitas vezes não consegue articular esse repertório com o tema do texto. Algumas pessoas pegam modelos de redação pronta, encaixam alguma outra coisa ali, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? A terceira coisa, o terceiro aspecto da correção, de correção na competência 2, está no finalzinho dela, que diz assim, ó, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. Em outras palavras, se você, aluno, se você, autor, se você escreveu um texto dissertativo e argumentativo seguindo a estrutura dele. Tá? Lembrando que a redação do Enem, o modelo de redação do Enem, é um texto dissertativo argumentativo, que é um texto em que você apresenta uma argumentação, você defende um ponto de vista e para isso você utiliza elementos do seu conhecimento. Por isso, dissertativo argumentativo, tá? Não apenas a opinião solta ali, mas algo do seu repertório, algo do seu conhecimento que fundamente essa opinião, esses argumentos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um texto dissertativo argumentativo e a modalidade do Enem pede ou exige que você organize, divida, estruture esse texto em 3 partes e, geralmente, no mínimo, em 4 parágrafos, tá? Em 3 partes, que são elas a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O primeiro parágrafo do texto é a introdução. O segundo e terceiro parágrafos é o desenvolvimento, ou são o desenvolvimento, e o quarto parágrafo e último é a conclusão, tá certo? E o que aparece, o que deve aparecer na introdução da redação do Enem, para que você siga então a estrutura certinha? Vamos apresentar 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Quais são esses 3 elementos que fazem parte da introdução da redação do Enem? Primeira, contextualização, algo do seu conhecimento, mais uma vez o repertório, que você vai utilizar para começar, para introduzir o assunto do texto. Pensa que essa contextualização é como se fosse um gancho, um mote, para que você possa começar a abordar aquele tema, tá? A segunda coisa que aparece na introdução é o tema do texto. Não pode esquecer disso. Você precisa deixar claro na introdução qual é o tema do seu texto. Então você tem 2 maneiras de fazer isso. A primeira delas é fazer com que a frase tema, aquela frase que aparece lá na proposta de redação, que ela surja então ali na sua introdução. É a frase tema. Então, por exemplo, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Fazer com que essa frase apareça lá na introdução, tá? Articulada, obviamente, com o repertório. Ou você também pode selecionar palavras-chave, ou seja, olha essa frase tema e circula quais são as palavras principais. Desafios, valorização, herança africana, Brasil. Fazer com que essas palavras ou sinônimos delas apareçam ali também na introdução. São 2 formas de você apresentar o tema do texto, tá? Ainda na introdução, uma outra coisa que você precisa também colocar é a sua tese, que nada mais é do que a sua opinião sobre o tema do texto. Lembrando que essa tese, geralmente, ela pode ser feita, ou eu recomendo aos alunos que façam assim, uma tese que problematiza colocando 2 causas para o problema abordado. E por que isso? Porque quando você coloca 2 causas, óbvio que essa não é a única forma de fazer isso, mas quando você coloca duas causas para o problema abordado, fica mais fácil de você desenvolver, abordando cada um daqueles temas de maneira um pouco mais aprofundada, tá? Nos 2 parágrafos de desenvolvimento, você vai pegar cada uma dessas causas, vai retomá-las ali, né, nos 2 parágrafos, ou melhor, uma em cada parágrafo, só para você não confundir. Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu falo de uma causa, no outro parágrafo eu falo de uma outra causa. Mas a mesma coisa você vai fazer nos 2. E o que seria? Você faz essa retomada, apresenta um repertório, óbvio que um repertório diferente para cada um dos parágrafos, e você faz um processo de argumentação, em que você vai utilizar esse repertório e vai mostrar por que aquele repertório, ou de que forma que aquele repertório defende a sua opinião em relação à causa 1 e em relação à causa 2. Nada mais é então do que você mostrar por que aquele repertório, por que aquela informação defende que causa 1 é a causa do problema e que causa 2 é a outra causa ou possível causa do problema. Beleza? Então, chegando ao finalzinho do texto, você tem a conclusão, que é o 4º parágrafo. No 4º parágrafo, a conclusão do texto, você faz uma breve retomada do tema, tá? Iniciando com um conectivo de conclusão, portanto, logo, assim sendo e tal. Traz a retomada do tema, que pode ser através da frase tema ou de palavras-chave, assim como na introdução.
e você traz então aí uma proposta de intervenção, que nada mais é do que uma solução que você apresenta para o problema, tá? Essa proposta de intervenção, ela vai considerar 5 coisas, tá? Você vai considerar um agente, tá? É alguém, necessariamente não alguém, uma pessoa, né? Mas um órgão, ou uma instituição, ou instituições que vão fazer algo, que farão algo, tá? Então, um agente. Esse agente vai realizar uma determinada ação, tá? Então, desenvolver, distribuir, organizar, enfim, determinadas ações que o agente vai realizar. Essa ação ela será realizada por um determinado meio ou meios, que são os instrumentos que vão ser utilizados para aplicar, para colocar aquela ação em prática, tá? E essa ação, esse agente realizando uma ação através de determinados meios, tenta chegar em uma determinada finalidade, né, ou um determinado objetivo. Essa finalidade nada mais é do que o que vai acontecer se essa proposta for colocada em prática, tá? E aí é óbvio que para que você consiga ter sucesso aí nessa explicação dessa proposta de intervenção, o quinto elemento então seria o detalhamento. Você faz um detalhamento de cada um desses elementos da proposta de intervenção. E aí também como sugestão, você pode finalizar o seu texto fazendo um link com aquele repertório que você utilizou no começo. Fica muito massa, fica muito legal. Eu costumo fazer isso nas minhas redações, recomendo para os meus alunos que também façam, então você também pode fazer. Eu tenho certeza que vai ficar muito bom se você fizer assim, tá? Pessoal, então agora para finalizar o vídeo, eu quero explicar para você alguns critérios de correção, né? Os critérios de correção dessa competência 2, né? Quais são os critérios? Para você que ainda não sabe ou entendeu o que são esses critérios, é o seguinte, ó, a redação do Enem, ela considera 5 competências, né? Hoje nós estamos falando sobre a competência 2. 5 competências. Cada uma dessas competências, você recebe uma nota que varia de 0 a 200. E ao final, soma-se a nota que você tirou em cada uma dessas competências e aí você tem a nota final da sua redação ou a nota final do corretor, tá? A gente tem, então, para cada uma dessas competências, notas, pontuações que variam de 0 a 200, aumentando de 40 em 40 ou reduzindo de 40 em 40 pontos, tá? Então, para você entender qual é a nota que você vai tirar numa competência ou na competência 2. A nota 200, você tira um 200 se você tiver uma argumentação consistente, uma argumentação excelente, uma argumentação que segue, que você consegue relacionar o repertório e tudo bem direitinho, né? Se o repertório, no caso, for produtivo, como eu disse agora, se você conseguir relacionar, fazer uma relação excelente do repertório com o tema da redação e com a sua argumentação, tá? E também se a sua estrutura for considerada excelente. Se você não esqueceu de nada da introdução, se você colocou bem direitinho desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, se os elementos ali da proposta de intervenção, lá na conclusão, estão aparecendo, se você não esqueceu nada, então não tem como não tirar um 200 aí, tá? Agora vamos supor que você cometeu um deslize, um vacilo, esqueceu alguma coisa da estrutura da redação do texto, pecou em uma outra coisinha que seja besta, bobinha, ou vacilou em um dos repertórios, aí a sua nota desce um pouco para 160, tá? É considerado, então, aí um domínio bom, não excelente, né? Porque houve um ou outro errinho ali, mas um domínio bom, tá certo? Agora vamos lá, se você desenvolve a sua redação com uma argumentação previsível, algo que seja um pouco mais do senso comum, uma coisa que não foi muito boa, não foi muito bem articulada, aí a sua nota desce para 120 e o domínio mediano da estrutura, como eu disse, se você vacilar um pouco mais ainda nessa questão da estrutura. Tá? Agora, se você apresentar um domínio considerado insuficiente da estrutura, no caso, por exemplo, esqueceu de alguma coisa da estrutura do texto, diminuiu, ao invés de 4 parágrafos, você diminuiu para 3 parágrafos, se você esqueceu um ou outro elemento ali na proposta de intervenção, esqueceu de um elemento da introdução, faltou alguma coisa aqui no desenvolvimento, enfim, você apresentou uma estrutura um pouco insuficiente, no caso insuficiente, então a sua nota fica com 80. Também tira 80 aquelas pessoas que recorrem à cópia dos textos motivadores, né? Trechos dos textos motivadores. Você pegou o texto motivador ali, copiou um trecho e colocou lá na sua redação. Não é considerado, né, como linha feita e também você reduz a sua nota para 80, tá certo? 40 pontos tira aquela pessoa que tangencia o tema, tá? Ou seja, lembrando que o tangenciamento é quando você não aborda o tema específico, mas só o assunto geral, ok? Ou se você também mescla ali no seu texto partes de outros tipos textuais, né? Por exemplo, tipos textuais narrativos, né? Ou com uma estrutura também precária, você acabou não colocando argumentação ou faltou argumentação, tá? Então não pode esquecer desse detalhe, tá certo? E
por fim, né, você zera a redação se você fugir totalmente do tema, tá? Ou, né, melhor dizendo, se você não colocar um texto, se você não fizer, desculpa, um texto dissertativo argumentativo, tá? Então vamos supor que você colocou lá, você deixou repertório, você colocou elementos da área de conhecimento, mas esqueceu de argumentar. É óbvio que se você não argumentou, não é um texto argumentativo, então há também a possibilidade, no caso da sua redação ser zerada. Então, fuga o tema ou quando você não escreve um texto dissertativo argumentativo. Fechado? Bom, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Comenta aqui nos comentários, deixa aqui um comentário de alguma sugestão de conteúdo que você queira ver aqui no nosso canal. Professor, eu não entendi determinada coisa que alguém me explicou, explica para nós aí, para a gente entender, tá? Então a gente deixa sugestões aí para a gente, então, para gravar os próximos vídeos, tá certo, pessoal? Então a gente se encontra na próxima, eu espero que você fique na paz, estamos juntos e até a próxima. Valeu, gente!